come daqueles alimentos cheios de embalagens e com prazo de validade longos. Esses alimentos são conhecidos como ultraprocessados e são um risco à saúde por conter muita gordura e muitas vezes até açúcar. E para falar sobre esse assunto e como diminuir esse consumo, para a gente fazer essa troca, a gente convidou a professora e nutricionista Josiane Nobre. Olá, Josiane, muito obrigada pela sua participação. Josiane, a gente já vê aqui, ó, uma bancada recheada, né, de produtos. Explica pra gente, Josi, o que é isso? Todos são ultraprocessados? O pessoal de casa tem muitas dúvidas e a gente quer tirar essas dúvidas. Mirelle, olá você, olá a todos. É uma dúvida mesmo, né? Afinal, são tantos alimentos, mas não, calma, nem todos são ultraprocessados. Começando aqui do cantinho, né, nós podemos classificar os nossos alimentos em alimentos in natura, como o abacate, o limão, a cebola, a cenoura, que são os alimentos da forma que a gente obtém da natureza. Só que quando a gente dá aquela lavadinha, limpa, ou compra no supermercado já, sabe, porcionada, aquela saladinha de frutas, então, ele chama agora minimamente processado. O alimento, ele continua sendo alimento, mas a gente tirou ali as cascas e algumas partes não aproveitadas. Porém, as indústrias, elas querem aumentar, como você falou, o prazo de validade dos produtos. E é aí que a gente começa a ter a modificação dos nossos alimentos. O primeiro grupo são os alimentos chamados alimentos processados, tá? Nos alimentos processados, a gente já começa a ter aqui a modificação com a adição, por exemplo, de óleo, azeite ou até mesmo de vinagre. Exemplo, em picles, tá? Ou quando a gente compra um doce em caldo, então a gente começou a fazer a modificação dos alimentos. E ainda a gente tem os chamados alimentos ultraprocessados, que é o nosso último grupinho aqui, tá? Vamos só para o pessoal aqui de casa acompanhar os alimentos que você trouxe. Então, você trouxe aqui o abacate, aqui nesse prato tem um melão. Um melão. Aqui tem uma cebola, um limão. Esses alimentos são o quê? Esses aqui são meus alimentos in natura. Ah, perfeito. Ele é in natura também, mas a partir do momento que a gente já compra o alimento sem a casca, sem a semente, quer dizer que o prazo de validade dele é menor do que se ele já tivesse todo íntegro no caso. Legal. Então a gente já fez uma modificação do processo. Então eu costumo chamá-lo de minimamente processado. Mas não significa que ele foi para uma indústria, não. Não. Só porque foi já aberto há algum tempo. Isso, é o mesmo caso do arroz, tá? O arroz não deixou de ser arroz. Então, o arroz, a farinha de trigo, eles passaram por um processo, igual no caso da farinha de trigo, por moagem, mas é o grão, tá? E no caso do arroz, quando a gente tem um arroz polido, que é o branquinho, ele foi retirado a casca, e o arroz integral, a gente tira aquela casca mais firme, mas deixa um restinho de casca ainda. Tá, então tem uma leve diferença do integral pro branco. Exato, tá? Os alimentos integrais são aqueles que são fontes de fibra e tem uma casquinha na sua constituição. Então, ele ajuda muito na nossa saúde intestinal. E os alimentos que não são integrais, ou que a gente chama, né, de refinados, são aqueles que perdem essa casquinha durante o processo. Perfeito. E aqui um óleo, né, uma farofa, maionese, extrato de tomate, eu acho um molho de tomate. Isso. Aqui, biscoitos e um leite. Explica pra gente exatamente cada um, se são, todos eles se são ultraprocessados ou só se são processados, né? Vamos tem a lá. diferença. Tem. O leite a gente tem que pensar de duas maneiras, tá? Eu tenho o leite, na verdade, que eu compro no supermercado, chamado UHT, que é onde ele passa por um processo em que ele tem um aumento da sua vida útil. E eu tenho aquele leite tipo de caixinha, ou que às vezes ainda vem num pacotinho, que nós chamamos de pasteurizado. E qual que é a diferença? A diferença ali é que aqui nesse leite eles vão colocar substâncias para prolongar o tempo de vida deles. Então, que é o que a gente chama de aditivos alimentares. Todos esses alimentos aqui têm em comum a adição de algum aditivo. Pode ser um corante, como caramelo 4, pode ser, por exemplo, além dos corantes, né, acidulantes para aumentar o tempo de vida. Então, todos esses alimentos, eles têm em comum a adição de vários aditivos.
que vão prolongar o tempo de vida, vão dar sabor, mas que a gente sabe que altera, né, o tempo, altera na verdade a saúde das pessoas. Por exemplo, o caramelo 4 que a gente encontra nesse biscoito, e é um biscoito que tem um apelo fit, vamos dizer assim, tá? Ele é proibido em vários locais do mundo, assim como outros tipos de corante, porque a gente sabe que causa alergia, rinite, até câncer, mas são permitidos no Brasil. Olha só. Então, esses alimentos fazem mal para a saúde. Quando a gente fala de ultraprocessados, significa que eles são malignos para a saúde. Não vamos chamar tão malignos, porque a gente tem uma série de outras coisas, mas sim, eles interferem de forma muito desfavorável para a saúde, aumentando a chance da gente desenvolver doenças. Como você falou no início, um apelo que hoje a gente tem, que vem escrito inclusive nas embalagens, é uma lupinha que coloca se o alimento ele tem alto teor e qual é esse alto teor. Geralmente esses alimentos eles são realmente ricos em açúcares e óleos, além de sal. Então a gente sabe que o açúcar, ele além de ajudar no ganho de peso, também é relacionado com doenças como diabetes. E no caso do sal, ele é rico em sódio e também relacionado com o aumento da pressão arterial, tá? Então, sim, eles têm hoje uma lupinha que chama atenção para esse tipo de, né, de ingredientes adicionados no caso. E só é assim que eles são caracterizados, quando tem algo escrito. Se não tiver, o alimento, então, ele é bom, não é ultraprocessado. Como que a gente acha, como que a gente identifica ali nas prateleiras do mercado? Isso. Primeira coisa, pessoal, desconfiem de alimentos que têm muitos ingredientes com nomes que vocês não conhecem, como eu falei. Mesmo no leite, quando a gente pega aqui os ingredientes, vai vir, por exemplo, tem lá leite integral, disulfato, polissulfato e assim sucessivamente. Então, quer dizer que são mais aditivos que foram adicionados ao leite, tá? Então, leu lá na listinha de ingredientes, viu que tem substâncias que a gente não reconhece, é um alerta para a gente saber que aquele alimento não é todo natural. Na prática, acontece assim, vamos imaginar, um alimento in natura é o abacaxi com casca. Tá. Eu peguei o abacaxi, eu descasquei, ele virou minimamente processado, tá? Peguei esse abacaxi e fiz um doce em calda. Adicionei a calda já para preservar, para aumentar o tempo de vida. Ele virou agora um processado. E aí eu fiz aquele suco de abacaxi em pó, que a gente pega lá e fala assim, 1% do produto é suco. Tá? Aquele 1% eu já não acho mais o abacaxi. Tanto que se você coloca na água, você vê que desce ali, né? Por exemplo, um azul, amarelo, que são os corantes, os Só fica o sabor do açúcar, né? Exato. Tá? Então, resumindo bem, né, os alimentos chamados ultraprocessados são aqueles alimentos muito montados pela indústria. Eles são extremamente, na verdade, artificiais. Eu até salvei alguns aqui para dar de exemplo para vocês aí de casa, que geralmente são até inofensivos. Aquela balinha que você ali come no dia a dia, né? Aquele sorvete que você compra embalado no mercado também é um grande vilão, né? Sim. Um grande vilão. Os frangos empanados, as pizzas congeladas, todos esses alimentos então fazem mal. Eles fazem pelo seguinte, esses alimentos eles vieram com a ideia de ajudar realmente na nossa rotina e foram sendo introduzidos aos poucos. Porém, como você lembrou, né, a gente tem o frango, que é o frango, mas quando eu compro uma carne processada tipo frango, e você pode ler embaixo, vem escrito assim, carne de frango mecanicamente processada. Não sei se é a carne de frango que eu encontro ali. Na prática, todo o restante ele foi utilizado, mais aromatizante, às vezes o uso de glutamato monossódico, que é um saborizante. Aqui, por exemplo, na farofa, quando a gente lê os ingredientes, não sei se você consegue ver, mas tem aqui a presença do glutamato e de aromatizantes. Vamos tentar mostrar aqui na nossa câmera, ó. Será que eles conseguem Mostrar pegar? aqui, que aqui nessa embalagem é possível ver logo aqui dessa farofa, né? Dá pra ver aqui que contém derivados, né? Contém glúten e aqui diz todas as informações nutricionais. Isso, os ingredientes. Mas é difícil, viu, professora? Porque às vezes, né, a gente até que eu vou bastante ao mercado e quando eu chego, eu não consigo ler. E imagino que também o pessoal de casa tem essa dificuldade, porque geralmente só os profissionais da saúde, todo mundo que fica muito ligado nisso, que conseguem um pouquinho traduzir. Porque são vários componentes, né? Como que lê isso de forma importante, fácil
de alimentos que realmente a gente precisa de... Como que a gente consegue ler? É igual bula de medicamento, né? É uma Isso. letrinha mínima. E olha que, por exemplo, a gente já passou por uma mudança na rotulagem desde 2018. Tá. Inclusive, por isso que a gente tem as lupinhas. Então, a primeira coisa é você procurar a presença da lupa. Se você tem a presença da lupa na frente da embalagem, já é um indicativo que aquele alimento já não é tão bom. Segundo, a gente tem um aplicativo, e eu posso te passar depois, que Legal. chama Desrotulando. O Desrotulando, você lê o código de barra e ele traz as informações do produto e, além disso, traz alternativas mais saudáveis para a troca daquele produto. Legal. Isso, então assim, já é uma forma, né? Hoje a gente trabalha muito com celular de pessoas, principalmente que têm problema com visão, às vezes baixa visão, até mesmo os idosos, de reconhecer esses tipos de alimentos. Então a gente já tem aplicativos para nos ajudar. Nossa, vai ajudar bastante. Então repete pro pessoal aí de casa, deve ser gratuito esse aplicativo, Sim, né? nas melhores lojas dos nossos smartphones, chama Desrotulando. Legal, para vocês conseguirem entender aqui e se alimentarem de forma saudável, né? Isso. Professora, esses alimentos, olha aqui, esse exemplo dessa bolachinha aqui, quem nunca foi viciado nessa bolachinha aqui, por exemplo, né? Todo mundo certamente já comeu, levava para a escola, levava para o trabalho. É uma bolacha comum, né, que vende em todos os mercados. É viciante esse tipo de produto ultra, né, processado? Sim, esse tipo de produto é um produto que é desenvolvido pela indústria justamente para melhorar o que a gente chama de palatabilidade, o gosto que a gente come. Então, é realmente importante porque ele vai induzir que as pessoas comam daquele alimento e comam cada vez mais até sem perceber, né? Às vezes a gente pega um pacotinho dessa bolachinha, abre, vai comendo e quando viu, acabou o pacotinho. Acabou o pacote, exato. Exato. Então, sim, um dos apelos é ser realmente viciante. O açúcar e a gordura juntos já são bastante estimulantes para isso, tá? Há muito tempo atrás, a gente já teve várias pesquisas que mostraram que alimentos do tipo fast food e também esses ultraprocessados, eles são viciantes sim. Então, as pessoas, elas têm o hábito de comer e comer cada vez mais esse tipo de alimento. Olha só, o chocolate também deve ser, né? Geralmente aquele pacote de balinha que você pega, de repente quando viu, já acabou, só tem o papel, então Nossa, deve ser bem viciante, né? Ele é feito para isso, então. Sim. No caso dos chocolates, a gente sabe que eles também são ricos em um composto que é muito bom para a saúde, que são, né, os oxalatos. Porém, não é qualquer tipo de chocolate. São os chocolates com menor teor de açúcar, que a gente chama, na verdade, né, que a gente vai ter ali o amargo, o meio amargo. E a ideia, inclusive, é você conseguir trocando na sua alimentação esses tipos de produtos por produtos ditos mais saudáveis, realmente. Legal. Tá? Uma dica é, verifica realmente no rótulo do alimento a quantidade de açúcar que ele tem e vai trocando. Vou dar um exemplo dos nossos achocolatados. Se você pega as melhores marcas, as mais consumidas do mercado, vocês vão identificar que em cada 20 gramas, que é o que eles indicam, 17 é de açúcar adicionado. Então, quer dizer que a gente compra 3 gramas de cacau, tá? Eu fiz as contas esse período, então, assim, 1 quilo do açúcar desses chocolates tem mais de R$20. Nossa. Que pensa, 80% do preço dele é açúcar, né? Então, qual é a estratégia? A gente comprar realmente um cacau em pó ao nosso gosto e ir montando esse achocolatado e ir trocando. Então, você coloca a menor quantidade de açúcar, às vezes faz ali o complemento do sabor doce com adoçantes ou até mesmo com outros tipos de açúcares mais naturais. Então você sai dessa indústria mais processada para um alimento mais natural. Por consequência, esses alimentos não são nada ricos em nutrientes, né? Não. Sim e não, vamos lá. E aí uma estratégia da indústria. No Brasil, nós temos políticas de fortificação dos alimentos, até mesmo para reduzir algumas doenças de saúde pública, como a própria anemia. Tá. Então, a farinha de trigo e todos os seus derivados, assim como o milho, eles são obrigatórios serem adicionados de ferro e ácido fólico. Então, muitas vezes as empresas, principalmente para criança, traz na sua embalagem dizendo que ele é rico em ferro e ácido fólico.
mas não necessariamente porque a empresa ela colocou, mas porque foi obrigada. Então a gente vai encontrar sim em alguns tipos de alimentos a adição de vitaminas, principalmente, ou minerais. É um apelo que a empresa faz, mas a gente deve contrapor, né? Eu tenho outras fontes que são fontes naturais para obtenção dessas vitaminas e minerais. Professora, como fugir desses alimentos, né? Porque são rápidos, como você está mencionando, são rápidos, fáceis, né? Não tenho tempo de produzir de fazer uma maionese em casa, natural. Vou lá e compro uma pronta. Mas como que eu consigo fugir disso, né? Tenho tempo, tenho a rotina. Como fugir desses alimentos que não fazem nada bem? Mirelle, na verdade, a gente é uma opinião bem particular e também, né, pensando na saudabilidade. A gente não consegue fugir 100%, porque como vocês, né, viram, tem alimentos que a gente nem sabe que são ultraprocessados e acaba sendo ultraprocessados. Então, o que a gente precisa fazer é reduzir ao máximo dentro da nossa rotina também. Então, como eu falei, a gente vai começando a fazer escolhas. Se eu tenho a opção de comprar uma bolacha recheada, né, que tem todos esses adicionais, eu posso procurar no mercado uma outra marca mais nutritiva, com menos adição, né, de todos esses componentes, e hoje é muito fácil a gente encontrar, tem uma gama enorme de produtos e eu vou fazendo a troca aos poucos. Então, a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, né, do leite. Então, a gente sabe que não tem como trocar o leite, até mesmo porque ele vai durar menos, vai estragar, a gente não tem como ir no supermercado, mas a gente pode buscar por outras opções que a gente consegue. Então, o exemplo do suco. Ao invés de comprar um suco de caixinha, um suco em pó, eu posso fazer opção por comprar as frutas, uma polpa, né, de fruta, e aí eu faço o suco. Então eu já retiro uma parte desses alimentos do meu dia a dia. E a gente está falando assim, né? Hoje nós saudáveis, mas quando a gente cita o exemplo de idosos, né? De pessoas mais velhas, ali com a saúde mais desgastada, o quão mal esses alimentos faz para essas pessoas? Esses alimentos, principalmente os idosos, eles já têm uma carga de doença adicionada, já vem mesmo com o processo, e não só tão idosos. A gente sabe que hoje a população brasileira vem desenvolvendo essas doenças que a gente chama de doenças crônicas, diabetes, pressão alta, obesidade, a partir dos 35, 40 anos. Pode não se manifestar naquele momento, mas vai se manifestar. Então vamos imaginar um diabético que já consome algum tipo de medicamento, como uma metformina ou outro hipoglicemiante. Então a gente já precisa ter um cuidado, trabalhar com a menor oferta de açúcares e também, até quando a gente fala dos integrais, de alimentos mais ricos em fibra para reduzir a entrada da glicose na célula. Então se esse idoso ele começa a comer muito desses tipos de alimentos, até porque muitas vezes é um idoso que mora sozinho em casa, acaba sendo mais prático para ele do que cozinhar, ele cai na armadilha de comprar um alimento que é mais saudável, mas alterar a sua rotina de tratamento. Então muitas vezes ele vai precisar, né, um médico corrigir a quantidade de medicamento ou introduzindo outros medicamentos por causa da alimentação realmente. Perfeito, professora. Inclusive temos participação do público, vamos ver aqui quem deixou a sua pergunta, né? Tem muita gente querendo saber, tirar as dúvidas, né? Entender melhor como melhorar a saúde. A Joana Silva, por exemplo, disse assim: doutora, o que isso a longo prazo pode causar na saúde? E é como a gente disse, né? Acabou de falar, depende da idade, né? Depende do período. Explica pra gente, por favor. Sim. Joana, e para você que está em casa, depende do quanto a gente come desses alimentos e também, como a Mirelle falou, da nossa idade. Mas vamos imaginar que uma pessoa que começa a comer esses alimentos na infância, aos 10 anos, vai ter uma carga de doença, vai ter, por exemplo, uma dificuldade até mesmo, né, no controle das suas doenças ao longo da vida, quando a gente compara com uma pessoa de 30, 40 ou 50 anos, que inclusive já tiveram alimentos menos processados no passado. E a gente tem uma carga genética. A gente pode ligar ou não a nossa acendedor de doença. Depende da exposição que a gente tem. Então, eu posso ter a predisposição a uma doença, mas quando eu evito de comer esses alimentos, essa doença pode não acontecer. Por outro lado, eu posso ter um familiar que não vai fazer o mesmo tipo de dieta do que eu, ou de atividades físicas, enfim, estilo de vida, e aí aquele botãozinho da doença
doença acaba sendo ligado para ele. Então, a longo prazo, a gente pode desenvolver doenças ou até mesmo agravar aquelas já existentes. É necessário prestar muita atenção e também procurar um nutricionista, né, um médico Sim. especialista para auxiliar nesses problemas. Inclusive, temos outra participação aqui, vamos acompanhar. É o Matheus Mendes. O Matheus disse assim: como substituir a salsicha do cachorro-quente? Nossa, Matheus, eu te entendo totalmente. Nossa, é um crime, né? É um crime, né, Matheus? Então, Matheus, a salsicha é um dos alimentos mais processados que a gente tem. Eu até passo uns videozinhos para os meus alunos, porque assim, é muito chocante, né? Além disso, ela é adicionada de nitrito e nitrato, que são dois compostos que dão aquela coloração bem rosinha. O que a gente pode fazer? Tá? A gente tem várias receitinhas na internet, assim como, por exemplo, o próprio Nuggets, em que a gente consegue pegar a carne mesmo, como uma carne moída, né? A gente consegue processar essa carne, vou passar num liquidificador, vou adicionar temperinhos, ela não vira uma salsicha, porque a salsicha, na verdade, tem uma forma de preparo. Mas eu posso ter outras coisas similares a ela e vou fazendo a minha troca. Então, ao invés de comer um cachorro quente, eu posso trocar e fazer um hambúrguer que vai ficar tão saudável quanto e começar a fazer essas trocas no caso. No mesmo caso, nuggets, né? É aquele frango, né, ultraprocessado, poderia ser facilmente trocado, feito em casa. Sim, eu já fiz em oficinas de alimentação saudável. Você pega o filé de frango, coloca até no liquidificador, como eu disse, né? Vai bater ele vai virar uma carne moída. A gente adiciona ali os temperinhos, pode adicionar farinha de aveia ou farinha de trigo mesmo, enfim, só para dar aquela liga, tá? E o ideal ainda, para quem tem aquelas air fryers ou até o forno, colocar no forno para não usar gordura e ele evitar ali ainda absorver mais gordura. Se eu quiser ele ficar bem crocante, eu posso colocar aquela farinha panko ou pegar o pão, aquele pão bem dormido que fica bem sequinho, vou ralar, vou fazer um panko ali mesmo e aí ela vai ficar bem crocante também. Olha que legal, não sei você, professora, mas lá em casa a gente usa muito air fryer. E quando a gente usa, eu gostava muito de batata, batata frita, eu acho que o pessoal de casa também deve gostar, mas eliminei total. É muito fácil de fazer, né? É basicamente colocar na air fryer e já sai bem crocante. Sim, fica muito gostoso, não só com a batata, mas também se você pegar aquela cenoura, a gente chama de mandioquinha, cenoura salsa, né? Depende da região. E aí a gente corta ela tipo chips também, faz. Então hoje a gente tem muitas receitas desenvolvidas na air fryer. Então é uma praticidade, a gente consegue reduzir realmente a quantidade de gordura e melhora a nossa alimentação, né? E com isso você vê que a gente muda o paladar. Então algumas pessoas reclamam que mas não tem o gosto da batata frita no óleo. Não tem. Mas a gente pode pegar às vezes ali um pouquinho, né, de manteiga, margarina, só passar por cima para dar aquele saborzinho, até o nosso paladar ir se acostumando. É o costume, né? Tem muita gente que também fala da dificuldade de tomar um café sem açúcar. É costume, né? Verdade. É o que eu falei da transição. Então, o certo é a gente ir trabalhando o nosso paladar e fazendo essa retirada aos poucos. Se hoje eu consumo café com açúcar, então, primeiro, né, aqui em São Paulo não é tanto, porque eu sou de Minas. Em Minas o pessoal adora o café melado. E eles colocam ainda o açúcar na água. Então, a orientação é, gente, não coloquem o açúcar na água. Façam o café sem açúcar, adicionem o açúcar, né, ou qualquer outro adoçante, como por exemplo o mel, agave, entre outros, para adoçar, e vai fazendo essa substituição. Ou trocando mesmo, de não usar, ou né, usando alguns edulcorantes, no caso, naturais. Além disso, uma dica que dá aqueles gostinhos mais doces é você colocar cravo em pó, canela em pó, algumas gotinhas de baunilha. Então só isso já vai dar aquela sensação doce e a gente consegue fazendo essa transição. Olha só que dica legal, pessoal, para vocês que acompanharam nessa entrevista com a professora Josiane. Professora, muito obrigada pela sua participação. Deixa as suas redes sociais, quem quiser tirar dúvidas, acompanhar o seu trabalho. Pode falar. Eu não tenho muitas redes sociais, mas vocês podem me achar, Josiane _nobre, né, no Instagram, ou mesmo, né, no Facebook também, tá? Josiane, muito obrigada pela sua participação.